Oi gente, meu nome é Mariana e esse é o canal Por Paixão, onde eu falo sobre livros e mercado editorial. Hoje eu vou falar sobre a minha mais recente leitura, que foi essa duologia aqui da Julia Quinn, a duologia Irmãs Lindon, Mais Lindo que a Lua e Mais Forte que o Sol. Eu falei recentemente em um vídeo, eu fiz recentemente um vídeo aqui, que eu mostrei alguns livros de romance de época que eu ainda não tinha lido, não sei porquê, e essa duologia estava entre eles. E aí, como semana passada eu terminei de ler o livro do Milan Kundera, que foi uma leitura fora da minha zona de conforto, eu decidi voltar para a minha linda zona de conforto com romances de época, Então, essa duologia foi escolhida. Esses livros foram publicados pela editora Arqueiro em 2018 e tem tradução da Viviane Diniz. E como o nome da duologia diz, vai contar a história das irmãs Lindon. Antes de começar a falar sobre os livros especificamente, eu queria dizer que se você conseguir, é melhor não ler a sinopse deles, porque elas entregam muita coisa, tem spoiler nelas, e eu fiquei assim... Não. Eu não li a sinopse inteira, porque eu bati o olho, eu vi que tinha uma informação que não devia estar ali, então eu nem li a sinopse inteira, mas vamos lá. O Mais Lindo que a Lua vai contar a história da Victoria Lindon, que é a irmã mais velha. Ela é filha do novo vigário da cidadezinha de Belfield. E um belo dia, ela está lá na frente do lago, vivendo a vida dela, quando o Robert Campbell, que é o conde de Macclesfield, encontra ela, vê ela no lago e se apaixona à primeira vista. Eles são bem novos, Ela tem, acho que 17 anos, ele deve ter um pouco mais do que isso, mas eles se apaixonam, vivem aquela paixão, por um tempo e resolvem se casar. Só que tem um problema, O problema é que ela é filha do vigário e ele é um conde, prestes a se tornar o Marquês de Macclesfield. Então, ambos os pais deles são contra esse casamento e é por isso que ele não acontece. Eles planejaram fugir e tudo mais, só que não dá certo. Essa é a história do primeiro livro, A sinopse conta muito mais do que isso, então se você ler a sinopse, prepare-se para spoilers, além do que eu falei aqui. O segundo livro vai contar a história da Ellie Lindon, que é a irmã mais nova. A história da Ellie se passa um ano depois que a história da Victoria começa. Então, assim, se você ler esse livro primeiro, você vai pegar alguns spoilers básicos, assim, você não vai saber exatamente o que acontece, o desenvolvimento da história, que é o mais interessante, mas você vai saber o final de tudo, Que também não é nenhuma surpresa, Mas, enfim, se passa um ano depois e vai contar a história de como a Ellie encontra pela primeira vez o Conde de Billington, que é o Charles Suicombe. E a história deles é a história de um casamento por conveniência, O Conde de Billington está prestes a fazer 30 anos, ele faz 30 anos em 2 semanas, e ele precisa se casar antes disso para não perder sua fortuna. E o que faz a Ellie pensar na proposta dele de se casar com ela, depois de conhecê-la ao cair literalmente nos pés dela de uma árvore, é que a futura madrasta dela, a mulher que vai casar com o pai dela, quer juntá-la a homens horríveis, tipo homens com mais de 60 anos, homem que bate em mulher. As opções delas são muito ruins. Então, entre as opções de casamentos com homens desconhecidos, o Conde de Billington parece ser o melhor. E eu gostei muito dos 2 livros dessa série. Foram livros muito gostosos de ler, a leitura foi muito rápida, a Julia Quinn realmente é maravilhosa. Eu acho que a Julia Quinn conseguiu pegar 2 assuntos muito clichês e dar o tempero dela, sabe? E eles são, em certa medida, clichês e em certa medida diferentes. Primeiro, o Mais Lindo que a Lua, que fala sobre paixão à primeira vista. É interessante ver como a Julia Quinn desenvolve esse relacionamento dos dois, que acontece, mas é parado em certo momento, por forças externas, pelos pais dos 2 protagonistas. O primeiro momento deles é bom, mas tem um corte. E aí vai ter um desenvolvimento maior, os personagens vão se desenvolver mais e a história vai ficar mais cativante. E aqui, em Mais Forte que o Sol, é o clichê de casamento por conveniência, Aqui se torna mais clichê, é um clichê mais forte, porque realmente existem muitas histórias em romances de época que começam com casamento por conveniência, em que os dois se apaixonam, É comum, é normal. Mas eu também acho que esse livro traz
desenvolvimentos interessantes, personagens secundários interessantes. O que eu achei bem interessante nesses dois livros foi que as protagonistas, as mulheres do livro, elas têm muito mais reservas em relação ao relacionamento do que os homens. O que normalmente é o contrário, né? Os homens é que são normalmente mais reservados em relação a qualquer envolvimento, né? E as mulheres, elas são normalmente as primeiras que dizem que amam, né? As primeiras que conseguem perceber que estão apaixonadas. E nesses dois livros o que acontece é o contrário, né? Elas têm mais reservas, elas têm mais dificuldade em aceitar os sentimentos que elas sentem. Outra coisa bem interessante nesses dois livros é que ambas as personagens, tanto a Ellie quanto a Victoria, elas prezam muito pela independência delas. As duas têm situações de vida totalmente diferentes, né, mas as duas prezam pelo que elas já conquistaram, pelo que elas viveram. E outra coisa ainda mais interessante é que as duas, elas não são aristocratas, né? A grande maioria dos romances de época tratam de relacionamentos entre dois aristocratas, mas nesse caso as duas são filhas do vigário. Elas têm uma boa educação, né? Mas elas não são, de jeito algum, consideradas da alta sociedade. Tudo bem que isso não é muito mostrado, não é muito desenvolvido exatamente nesses dois livros. Em Mais Lindo que a Lua, isso faz muito mais diferença do que em Mais Forte que o Sol. Mas eu achei interessante e diferente, né? Porque vários outros romances de época poderiam se utilizar dessa narrativa e não se utilizaram. Enfim, gostei bastante desses dois livros, recomendo muito, principalmente se você não leu nada de romance de época, não conhece ainda o gênero, ou quer ler algo da Julia Quinn, mas não quer começar pelos Bridgertons, que é uma série muito grande. Começa por essa duologia que é muito boa. Tem soluções diferentes, tem personagens diferentes. Muito interessante. Vale muito a pena e eu gostei dos dois livros igualmente, né? Não tem um que seja muito melhor do que o outro. Os dois são realmente ótimos. Talvez aqui, em Mais Lindo que a Lua, você se sinta um pouco desconfortável com algumas atitudes, né, do protagonista masculino, mas eu tentei ficar atenta a esse desconforto e eu não senti, né? Eu entendo quem possa sentir, mas como a gente vê a perspectiva tanto dele quanto dela, eu acho que deu para perceber os motivos dele e dela. Não quero falar muito mais porque é spoiler, né? É algo que acontece bem depois do começo do livro. Mas se você já leu e achou desconfortável de alguma maneira, não gostou tanto do livro, me conta aqui nos comentários qual foi a sua experiência. Se você ainda não leu, mas ficou com curiosidade, leia e depois vem aqui me contar se você gostou ou não gostou. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, não esquece de deixar seu like aqui embaixo e de se inscrever no canal e de compartilhar esse vídeo para todo mundo. Estamos agora mais perto do que longe dos 1000 inscritos, eu tô muito feliz. E eu fico por aqui. Muito obrigada pela companhia de vocês e até a próxima. Tchau!